Olá, boa noite, minhas irmãs e meus amigos. Que graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RM e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Esses dias, quando eu abri o meu computador, uma imagem, imagens sempre aparecem de vários lugares. E a imagem dessa semana era de Paris. A Torre Eiffel estava lá na minha tela. E aí eu me lembrei de como a cidade de Paris ela é conhecida. Paris é conhecida como Cidade de Luz. A capital francesa é conhecida assim, como Cidade de Luz. Quem já esteve lá sabe que de fato aí a cidade é uma cidade belíssima, à noite, os edifícios são iluminados. É claro que esse título, Cidade de Luz, não veio para Paris em decorrência da iluminação da cidade, apesar de ser uma cidade iluminada. O nome veio aí porque Paris foi berço do iluminismo, aquele movimento aí intelectual, filosófico do século XVIII. Paris foi berço, a capital da França foi berço desse movimento, e aí a cidade foi conhecida como Cidade de Luz. Mas a cidade em si é uma cidade extremamente iluminada. Se você imaginar aí um dos marcos aí da capital francesa, que é a Torre Eiffel, ela tem aí cerca de 20 mil luzes que a iluminam durante a noite. A cidade ainda foi uma das primeiras cidades da Europa a adotar a iluminação das suas vias públicas, Então, todos esses fatos colaboram realmente para dizer, para que aquela cidade seja conhecida assim. À noite, a cidade, ela fica iluminada. Eu gostava muito de viajar de ônibus, fazer trajetos de um estado para outro. Uma das coisas que eu mais gostava nesse tipo de viagem, não faço mais, mas o que eu gostava de fazer as viagens, era exatamente viajar à noite. Você pega aquelas estradas que parece que não tem fim, geralmente estradas escuras, não tão bem iluminadas. Mas uma das coisas que sempre me fascinou nessas viagens foi olhar ao longe e ver aquele ponto iluminado. Parecia uma luz só, se destacando no meio daquela escuridão. E à medida que você vai se aproximando, você consegue perceber as luzes mais separadas, percebendo aí a iluminação nos postes, nas casas, nos prédios, e você consegue ver a cidade. E aí você segue. E por um tempo você ainda consegue ver os reflexos daquela iluminação, daquela cidade. Mas quando você se afasta, quanto mais você se afasta, mais escuro o caminho fica, até você chegar em uma próxima cidade. As luzes das cidades, elas sempre me fascinaram. As luzes da cidade. Nós estamos estudando, meditando, melhor dizendo, aí acerca do sermão da montanha, do sermão do monte, os capítulos 5 a 7 de Mateus. Nós falamos na quarta-feira passada acerca das bem-aventuranças, quando Jesus está aí dizendo para os seus
caráter que eles deveriam ter. E eu gostaria de continuar vendo com você isso esta noite. Tá? E aí eu vou estar lendo Mateus capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 13 ao 16. Olha só o que nos diz o texto. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Aí Jesus começa a falar para eles, olha, vocês precisam ter esse tipo de caráter. E agora, Jesus está falando aí para os seus discípulos que eles precisam influenciar. Influencer está na moda, né? Mas não é esse tipo de moda que Jesus está falando aqui. Jesus está falando para os seus discípulos que como é e como deveria ser a natureza dessa influência que eles deveriam fazer, a influência que eles deveriam dar no mundo. E para explicar isso, né, para os seus discípulos, Jesus vai utilizar aí dois elementos comuns da época, duas figuras bem conhecidas, né, de qualquer pessoa, em qualquer lar. Por mais rico ou pobre que fosse, conheceriam esses elementos. E quais são esses elementos? Ele vai falar sobre o sal e a luz. São itens que estarão presentes em qualquer lar. Tem aqui em casa, na minha casa, e também na sua. Nós estamos aí, podemos estar distantes, né, nesse espaço geográfico. Nós podemos aí estar distantes, né, em status, em posição social, né? Talvez você tenha uma outra posição, mas esses elementos estarão presentes na minha casa e na sua casa, em qualquer casa. Uma casa modesta como a minha, ou uma casa mais elegante como a sua. Mas aqui e aí, esses elementos estarão presentes. Sal e a luz. E aí Jesus vai dizer, vocês são o sal da terra. Olha, Jesus está dizendo uma coisa que os discípulos dele eram. Uma coisa que os discípulos dele são. O que vocês são? Vocês são o sal da terra. E aí Jesus vai falar aí sobre essa função. Por que eles são sal? Qual é a função de sal, do sal? Hoje a gente guarda tudo na geladeira, né? No freezer, né? Passa aí não sei quantos meses, né? Freezer congelando. Mas no mundo antigo não era assim. Você sabe que no mundo antigo o sal ele vai ter uma importância muito grande. O sal ele vai ser usado para algumas finalidades. O sal ele vai ser utilizado para preservar, para evitar aí que aquele alimento ele estrague.
sal também vai ser utilizado para dar aquele sabor à comida. E o sal também vai estar ligado aí à questão da pureza, não é? O sal, ele vai estar aí ligado a isso, a questão da pureza. Então, se você pensar, não é, no sal que dá sabor, ele precisa dar o sabor na medida correta. Ele não pode estar em quantidade maior ou menor. Ele precisa estar ali na medida certa, na medida correta. Quem precisa se abster do sal, não é? Nós devemos começar, né, com moderação, mas existem pessoas que precisam realmente tirar isso da sua vida e sabe exatamente como fica o sabor da comida. E aí, pensando nisso, no sal que dá sabor, como é que você está aí nessa sociedade? O que a sua presença faz nos ambientes que você frequenta? Já pensou nisso? O Senhor está dizendo que você é sal. Você é sal. Você precisa estar no ambiente, a sua presença precisa dar àquele ambiente um sabor diferente. A nossa presença precisa realmente influenciar. Mas influenciar como? Influenciar de uma forma positiva. Você não pode ser como os demais. Mas você precisa fazer a diferença, ainda que você seja o único naquele espaço. O sal também, ele vai preservar. Os alimentos, eles eram preservados com sal. Evitar que eles apodreçam. Que eles apodreçam. O mundo que está aqui, ele precisa ser preservado. E é a sua presença, é a sua ação neste mundo que precisa fazer isso. O mundo jaz no maligno, verdade. Mas você está aqui neste mundo e você precisa evitar aí que este mal cresça, que se alastre, que a sociedade apodreça. O Senhor está dizendo isso aqui. Vocês são o sal da terra. Vocês não podem ser insípidos. Vocês precisam dar sabor. O sal também é ligado a essa pureza. Não só, né, pela sua aparência, pelo seu aspecto, mas os romanos, eles costumavam dizer que o sal era a coisa mais pura de todas, porque estava associado a dois elementos puros, o sol e o mar. Você é o sal da terra. Você precisa ser puro. Você precisa estar aí nesta sociedade, mostrar para essa sociedade a sua pureza. Eu disse, né, anteriormente, né?
não ser um como os outros, mas ser aquele que faz a diferença. Então pense nisso. O Senhor está dizendo que você é o sal desta terra. Então, para ser isto, aquilo que o Senhor diz que você é, você precisa ser útil. E para ser útil, você precisa preservar a sua salinidade. Seja puro. Se você perder isso, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Você pode estar ouvindo dizer, né, ouvindo isso e dizer aí na sua casa: Deus me defenda, é verdade. Que o Senhor te ajude a permanecer assim. Que o mundo, que você no mundo faça a diferença. Que você possa mostrar aí ao mundo isso. Que você possa refletir isso que o Senhor disse que você é. Que você não esteja aqui para refletir exatamente o padrão do mundo, mas que você seja aquele que reflete o padrão do reino de Deus. Aí o Senhor também vai dizer: vocês são a luz do mundo. Luz. A Bíblia vai dizer que Deus é luz. Eu sou a luz do mundo, disse o nosso Senhor. E aí, o Senhor diz: olha, vocês são luz do mundo. E por que vocês são essa luz do mundo? Né? Qual é a função de ser luz? Bom, primeiro nós estamos naquele que é luz, o nosso Senhor. A luz de Jesus que reflete nas nossas vidas precisa iluminar os outros, as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor brilha nas nossas vidas. E aí, como Ele, não é? A Bíblia vai dizer que Ele era luz para os gentios, nós também precisamos ser luz para aqueles que andam, que estão na escuridão. Nós precisamos iluminar com aquilo que falamos, aquilo que sai da nossa boca, iluminar com aquilo que as pessoas conseguem ver em você. As suas palavras, as suas ações precisam refletir luz e não trevas. Então aí não permita que as suas ações reflitam trevas. A luz é para ser vista. Ela não pode ser escondida. Eu disse para você, né, das minhas viagens, né, quando eu viajava à noite de ônibus. A cidade não tem como se esconder. A luz, ela precisa ser vista. Jesus está dizendo que a luz dele que está em nós é algo que não pode ser escondido, mas é algo que pode ser visto e que deve ser visto à distância. Cidade edificada sobre um monte. Uma cidade edificada sobre um monte, ela é vista de longe, de muito longe. Os crentes, eles não podem deixar, eles não podem se esconder. Mas ele precisa deixar que a luz
de Cristo brilha. Brilha, Jesus. Brilha, Jesus. Jesus brilha em você. A luz, ela dissipa as trevas. A viagem à noite, você percebe isso claramente, você vem naquela estrada escura. Mas a cidade iluminada, você se aproximando dela, quanto mais você se aproxima dela, mais as trevas são dissipadas. E aí, quando você está nesse lugar iluminado, você consegue ver os perigos daquela estrada. Porque as trevas são dissipadas. Então você consegue ver isso. Quando você olha para a cidade ao longe, você tem aquela cidade como um farol que te guia. O farol, né, no mar, ele tem exatamente essa finalidade, né? Ser um guia, mostrar perigos. Vocês são a luz desse mundo. Jesus afirmou isso. Vocês são a luz desse mundo. E por que vocês são a luz desse mundo? Ele vai dizer no verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Com qual propósito? Com qual finalidade? Para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vocês são luz para que os outros possam ver as vossas boas obras. Tudo que você faz, tudo que você diz. Não é aquilo que você prega quando está na igreja, não é aquilo que você prega quando está diante de um grupo lhe ouvindo. Mas tudo aquilo que você faz é o seu testemunho do dia a dia. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão vendo você. Jesus está dizendo que o seu testemunho vai fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. As obras que fazemos, o nosso testemunho, devem apontar para o Pai, para que Ele seja glorificado. Vocês são. O Senhor está dizendo o que você é. Você é luz do mundo. E você é o sal desta terra. Cumpra a finalidade do sal. Cumpra a finalidade da luz. Viva o propósito de Deus para a sua vida enquanto você estiver aqui, nesta terra. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deixe que a sua luz brilhe. E aí você precisa saber o que deve arrancar de você, para que esteja cada vez mais cheio de luz do Senhor. Nós precisamos estar aqui como luz, dissipando as trevas. Nós precisamos estar aqui como sal, preservando esse mundo que está aí vivendo de forma tão ruim.
com tanta corrupção moral, espiritual, um mundo que está aí se deteriorando. Precisamos preservar. Não agindo como o mundo age, com os padrões deste mundo, mas trazendo para este mundo os padrões que são do nosso reino. Seja sal, seja luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Precisamos apontar Cristo para o mundo, deixando que a luz dele brilhe nas nossas vidas e que a nossa vida fale alto, fale claro dessa luz que habita em nós. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e, permitindo o Senhor, nos encontraremos. Deus abençoe você. Até a próxima.